Declara aberta a 125ª Sessão Judiciária Ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, a ser realizada na modalidade híbrida, e submeta a apreciação a ata da sessão anterior, perguntando se há alguma objeção. Não havendo, está aprovada a unanimidade. Em julgamento, eu vou passar a presidência para o desembargador Carlos Torque, logo após... Quer que eu já passe agora, Excelência? Vossa Excelência, posso chamar já embargo? Chama julgamento, embargo de declaração na ação de impugnação de mandato eletivo número 0601623-91, relator o juiz Carmo Antônio, embargante Jouri Oswaldo Queiroz Oeiras, embargado Ministério Público Federal, julgamento em conjunto, senhor relator, com o número 2. Isto. Embargo de julgamento conjunto com embargo de declaração na ação de investigação judicial eleitoral número 060-1668-95, também relator o juiz Carmo Antônio, embargante e as partes são as mesmas. Participará de julgamento o juiz Anselmo Gonçalves, a juíza Tina Souza, Normande Souza, Rivaldo Valente e eu presidindo. A palavra o relator para o relatório. Senhor presidente, ilustres pares, senhora procuradora e aqueles que estão aqui presentes, é um prazer recebê-lo aqui, nesse plenário do nosso tribunal, Rui. Trata-se de embargo de declaração oposto por Jouri Oswaldo Queiroz, em face dos acórdãos 8377, 8378, que julgaram procedentes os pedidos na AIGE e AIME para aplicar aos investigados Jouri Oswaldo Queiroz, Edinaldo Barbosa e Gisélia Castro a sanção de inelegibilidade, cassar o demonstrativo de irregularidade de atos partidários do Partido Progressistas, PPAP, e os diplomas dos candidatos a ele vinculados, além de declarar a nulidade dos votos obtidos pela agremiação partidária com a recotagem dos quocientes eleitoral e partidário. Nas razões recursais, o embargante afirmou que os julgados se omitiram sobre as seguintes teses: invalidade processual dos documentos colacionados nos autos após a contestação, violação ao contraditório e ampla defesa por ausência da integralidade dos elementos produzidos no âmbito investigativo, sem o acesso completo pela defesa, e condenação com fundamento exclusivo em provas colhidas em fase inquisitorial. Além disso, mencionou a existência de obscuridade em relação aos elementos probatórios, que demonstra a anuência de Jouri Oswaldo com as condutas legais imputadas. E, ao final, pediu o conhecimento e o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para suprir as omissões apontadas e, em consequência, reformar o acórdão impugnado. Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral alegou que a decisão de ID 507-0286 autorizou a juntada de documentação e que se intimou o embargante para tomar ciência, o qual apresentou manifestação. Afirmou que não houve cerceamento do contraditório e da ampla defesa, porque a íntegra dos documentos tornou-se disponível aos advogados e as partes tiveram a oportunidade de exercer contraditório amplamente. Frisou que, no momento em que há o exercício do contraditório, as provas passam ao crivo judicial e cabe aos julgadores formar a sua convicção pela livre apreciação. Ressaltou que o envolvimento do embargante ficou comprovado e que, de acordo com a jurisprudência do TSE, não é necessário que o candidato pratique diretamente o ilícito, bastante que se beneficie dele. E, ao final, destacou que o acórdão não se omitiu nos pontos levantados pelo embargante e pediu a rejeição dos embargos de declaração. É o relatório. Obrigado, eminente relator. Como se... Procuradoria? Não. Boa tarde, senhores julgadores, senhor presidente. Excelências do Ministério Público, reitero os termos do parecer. Reiterado, senhor relator. Presentes os pressupostos de admissibilidade, excelência, conheço do recurso. Não identifiquei divergência, prossiga. Excelência, a função principal que nós sabemos dos embargos declaratórios é de integrar o julgado e afastar, eventualmente, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. No caso específico, o que se alega? O embargante afirmou que os acórdãos prolatados se omitiram sobre os documentos colacionados nos autos após a contestação pelo órgão ministerial.
e defendeu que devem ser considerados para julgamento somente os documentos juntados com a inicial, porque o parquê não solicitou a produção de qualquer outro meio de prova e tampouco apresentou documentação nova no decorrer do processo. Contudo, eu quero deixar registrado que durante o julgamento das ações, houve a juntada de documentos do Ministério Público, ela ocorreu de forma regular, tendo sido assegurado posteriormente a manifestação às partes. Isso, inclusive, consta do voto. Logo, ajuntados os documentos citados, se procedeu de maneira legítima e amparada pela necessidade de complementariedade das provas, dada a pertinência deles com os fatos que se buscava apurar nas ações, sem prejudicar os direitos constitucionais das partes, já que se oportunizou o contraditório. Então, por isso, eu estou registrando que não há esta omissão. Ele diz também que houve violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, por ausência da integralidade dos elementos produzidos no âmbito investigativo e mencionou, nesses julgados, quando eu submeti ao plenário e o plenário respaldou, eu deixei muito bem registrado que o livre acesso às partes, aos processos investigativos, sobretudo diante do levantamento do sigilo, isso está demonstrado no meu voto. Nessa linha, não se pode falar em prejuízo da defesa. E, além disso, destacou-se nos acordos que as partes não negaram os diálogos extraídos. Isso está muito bem registrado lá. Então, nesse contexto, em relação à íntegra dos documentos produzidos no âmbito investigativo, é importante assentar que a regra de distribuição do ônus da prova impõe ao autor a demonstração do fato constitutivo do direito dele, ao passo que ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos modificativos. E isso não aconteceu por parte da defesa. Desse modo, a juntada de documentos complementares em relação àqueles apresentados pelo órgão ministerial cabe à defesa, já que é encargo processual do investigado integrar o arcabouço probatório e, desse modo, a eventual incompletude do material não analisaria isoladamente o valor probatório do material periciado. E, nessa linha, eu estou registrando aqui o posicionamento do STJ. O que ele diz? Consoante lógica regente da distribuição do ônus probatório, é patente que, havendo interesse, a juntada das peças desprezadas pelo Ministério Público deveria ter sido requerido pelo próprio recorrente. E aí, se a própria defesa deixou de ofertar a contraprova e juntar a comprovação de dificuldades impostas pela autoridade policial e judiciária no fornecimento material da sua integralidade, então não há aqui nada a ser reparado. Além das omissões sustentadas acima, o embargante alegou também que o inquérito policial não pode ser utilizado isoladamente como prova para a condenação. E eu estou registrando aqui, estava no meu voto e eu estou reforçando aqui, e em verdade, o que houve foi apenas o reforço das provas emprestadas, uma vez que elas foram posteriormente submetidas ao contraditório e evidentemente, sendo assim, elas podem ser consideradas válidas e eficazes para a decisão judicial. Então, eu, por fim, digo que as provas inquisitoriais submetidas ao contraditório possuem força probatória, podendo os julgadores decidirem com base no livre convencimento, conforme consta dos acordos. Então, portanto, diante desses argumentos e muitos outros que estão no meu voto, eu estou rejeitando os embargos e mantendo integralmente os acórdãos recorridos. Esse é meu voto. Como voto, juiz Anselmo Gonçalves. Acompanho o relator, senhor presidente. Juíza Tina Souza. Senhor presidente, eu vou pedir vista dos autos. Pergunto aos juízes Normande Souza e Rivaldo Valente que se querem antecipar os votos ou aguardam. Vou aguardar, senhor presidente. Eu antecipo porque eu acompanho o relatório do desembargador Carmo. Juiz Normande Souza antecipa, acompanhando o relator. O relator integralmente. Juiz Rivaldo Valente. Senhor presidente, eu vou aguardar o voto de vista. Eu também antecipo, acompanhando o relator, e proclamo parcial o resultado. O Pleno do TRE, unanimidade, conheceu 2 embargos nos processos mencionados e, no mérito, após o voto do relator rejeitando-os no que foi acompanhado pelo juiz Anselmo Gonçalves, pediu vista a juíza Tina Souza, tendo antecipado o voto juízes Normande Souza e Carlos Torque.
O juiz Rivaldo Valente aguarda o pedido de vista. Retorno à presidência ao juiz Carmo Antônio. Muito obrigado, desembargador Carlos Storck. Eu pergunto se há algum processo mais em mesa para julgamento. Não havendo, eu declaro encerrada essa sessão judiciária. E antes de abrir a outra sessão, eu passo a palavra ao cerimonial. Uma juíza membro e procuradora regional eleitoral, juízes membros, autoridades, servidoras e servidores, senhores familiares e convidados aqui presentes e aos que acompanham pelo canal do YouTube. Boa tarde. Sejam bem-vindos a esta sessão solene de entrega da medalha de mérito do mérito eleitoral. É com muita satisfação que o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá realiza este momento para homenagear distinto servidor do Tribunal Superior Eleitoral, o senhor Rui Moreira de Oliveira, com a valorosa comenda do mérito eleitoral. Para dar início à solenidade, anunciamos a composição da mesa de honra, formada pelo o excelentíssimo senhor presidente em exercício do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, desembargador Carmo Antônio de Souza. O excelentíssimo senhor vice-presidente em exercício, desembargador Carlo Augusto Torque de Oliveira. O excelentíssimo senhor juiz federal Anselmo Gonçalves da Silva, presente neste ato por videoconferência. A excelentíssima juíza de direito Tina Luísa da Almeida Gomes dos Santos Souza. O excelentíssimo juiz de direito Normandes Antônio de Souza. O excelentíssimo advogado juiz Rivaldo Valente Freire. A excelentíssima procuradora regional eleitoral Sara Tereza Cavalcante de Brito. Convidamos a todos para, em posição protocolar, acompanhar o hino nacional brasileiro.
Podeis sentar. Agradecemos a todos os excelentíssimos juízes e demais servidores que estão conosco neste plenário e a todos aqueles que estão assistindo do nosso canal do YouTube. A Medalha do Mérito Eleitoral é uma honraria que tem por finalidade homenagear as pessoas que, por seus méritos e relevantes serviços prestados à cultura jurídica e à justiça eleitoral do Amapá, mereçam tal distinção. A proposta de concessão da Medalha do Mérito Eleitoral teve a autoria do diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, Francisco Valentim Maia. Em seguida, durante a 32ª Sessão Administrativa Ordinária, o presidente em exercício, desembargador Carlos Torque, submeteu à aprovação da Corte o nome de Rui Moreira de Oliveira, que exerceu o cargo de diretor-geral do TSE para receber a referida comenda. A proposição foi aprovada de maneira unânime pelos membros presentes. Nos termos da proposição, será condecorado nesta solenidade o servidor Rui Moreira de Oliveira. Para a abertura oficial desta sessão solene, com a palavra, o presidente em exercício do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, o excelentíssimo desembargador Carmo Antônio de Souza. Cumprimentando todas e todos que estão nesse plenário e também que nos acompanham pelas redes sociais, declaro aberta a sessão solene de entrega da Medalha do Mérito Eleitoral. Sejam todos muito bem-vindos e eu devolvo a palavra ao cerimonial. Neste momento, daremos início à entrega da Medalha do Mérito Eleitoral, concedida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá ao ilustríssimo senhor Rui Moreira de Oliveira. Rui Moreira de Oliveira é economista com MBA na Fundação Getúlio Vargas, na área de gestão. Trabalhou 19 anos no Banco do Brasil, onde foi gerente-geral. É analista judiciário da área administrativa do TSE há 20 anos. Dentre outras funções, foi secretário de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade, diretor-geral da Secretaria do Tribunal, nas gestões dos ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Foi também diretor-geral do Conselho Nacional de Justiça, na gestão do ministro Ricardo Lewandowski. Atualmente, exerce a função de secretário de Administração do Superior Tribunal de Justiça, STJ. Convidamos agora o homenageado a se posicionar à frente da mesa de honra. Neste momento, faremos a leitura do termo de concessão da outorga. O egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Amapá confere a Medalha de Mérito Eleitoral ao ilustríssimo senhor Rui Moreira de Oliveira por seus relevantes serviços prestados à Justiça Eleitoral. Em continuidade à solenidade, convidamos ao pronunciamento o ilustríssimo senhor servidor homenageado. Boa tarde a todas e a todos. Em nome do nosso presidente, desembargador Carmo Antônio, cumprimento a todos os membros e o Ministério Público. Para mim, é uma alegria imensa estar aqui em Macapá pela segunda vez para receber essa homenagem que muito me envaidece. E eu a recebo não como um fruto de um trabalho meu. A Justiça Eleitoral é resultado de um trabalho conjunto em que as pessoas que estão
às vezes nos locais mais distintos, mais distantes, têm a oportunidade de contribuir da mesma forma como alguém que está em Brasília coordenando o processo. Porque o sucesso, ele é resultado de uma construção coletiva, de uma ação coordenada, que envolve não só a justiça eleitoral. Eu tive a oportunidade de desenvolver diversas ações junto ao Ministério da Defesa, ao Exército Brasileiro, à Aeronáutica, à Marinha, para que a gente conseguisse levar as urnas a aldeias indígenas, às comunidades ribeirinhas, às comunidades quilombolas, né? Mais de 2 milhões de cidadãos que nos auxiliam como mesários, que têm um papel fundamental para que a eleição ocorra, né? Os juízes eleitorais, os servidores, os terceirizados. Então, o que a gente faz, na verdade, é tentar facilitar o processo, tentar coordenar as ações para que tudo dê certo. E Deus tem nos abençoado e a Justiça Eleitoral tem cumprido com brilhantismo o seu papel. Nós passamos por eleições muito complicadas. Eu tive a oportunidade de estar como diretor-geral na eleição da pandemia, que a gente nunca imaginou que fosse viver uma situação como aquela. Nós tivemos, inclusive, que adiar a eleição por meio de uma emenda constitucional para que a gente tivesse tempo de se programar. E a eleição seguinte foi um outro desafio muito grande também. Uma eleição muito polarizada, a Justiça Eleitoral sendo alvo de uma série de ataques, mas a gente soube, com um espírito de cidadania, cumprir o nosso papel, cada um na sua atribuição, e o resultado das eleições ocorreu de uma maneira célere e segura, e o processo não para, né? Nós estamos concluindo mais uma eleição. Os senhores sabem muito bem que uma eleição municipal é um desafio muito grande. A concorrência pelos cargos é muito forte, é uma disputa muito aguerrida, né? E a gente está caminhando para fazer as últimas diplomações e cumprir mais um ciclo, né? Então, eu quero, inclusive, parabenizar a todos pelo trabalho, né? Eu sei que a eleição não acontece em Brasília. Brasília viabiliza meios, recursos, e a eleição acontece em cada município, né? Desde o Oiapoque até lá embaixo, ao Chuí, a gente tem um verdadeiro batalhão de cidadãos nas mais diversas funções realizando o seu trabalho. Eu digo que eu procurei trabalhar com bastante discrição, mas com muita dedicação e muito amor. Eu estou completando exatamente hoje 20 anos de justiça eleitoral. Coincidentemente, eu fiz um concurso público para trabalhar no STJ. E atualmente eu estou cedido ao STJ, trabalhando com o ministro Herman Benjamin, na Secretaria de Administração. É uma função que, inclusive, é um grande desafio para mim, que eu sou uma pessoa que tive a minha formação no âmbito do serviço público, muito na área orçamentária, mas a passagem pela função de diretor-geral amplia horizontes e traz uma série de novas atribuições, e isso me habilitou a exercer o cargo
de secretário de administração do STJ, que é um grande desafio, uma secretaria muito grande. E eu vejo aqui, logo à frente, a Dilma, que faz o papel de secretária de administração, e é uma atividade que requer muita dedicação, muito conhecimento, é uma responsabilidade enorme, né? É onde acontecem os contratos, aonde a gente cuida das mais diversas atividades. Então, eu quero finalizar registrando aqui a minha satisfação de estar aqui. Eu fiz questão de vir presencialmente e eu não posso deixar de registrar o meu agradecimento ao Valentim, inclusive, que está passando por um momento difícil, né, com a perda da mãe dele, que viveu muito, que soube criar a pessoa que o Valentim é, que tem um amor imenso pela mãe, né, e faz parte do ciclo da vida. Eu espero que Deus conforte a ele e a todos os familiares e amigos, e que a gente saiba que o ciclo da vida leva as pessoas, mas o amor sempre fica. Agradeço ao desembargador e a todos, inclusive pela minha escolha para receber essa medalha de mérito eleitoral. Estejam certos que vai ficar num ambiente que eu tenho familiar, onde eu coloco homenagens como essas, que fazem com que eu sinta que eu caminho para me aposentar daqui a alguns anos, né, mas que marca coisas boas que a gente fez. E eu acho que é importante que, mesmo no anonimato, a gente se sinta feliz por aquilo que a gente faz de bom. Muito obrigado. Agora, convidamos para fazer uso da palavra a excelentíssima Procuradora Regional Eleitoral, doutora Sara Cavalcante. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu fui surpreendida agora com o pedido de pronunciamento, então eu vou desde já lamentar se não conseguir me expressar com toda a com a atenção que a ocasião merece, mas o que eu tenho para dizer é que essas ocasiões são sempre muito relevantes para que possamos entender como uma instituição tão complexa como é a Justiça Eleitoral opera a partir da dedicação de vários agentes, vários servidores públicos, do Ministério Público, dos servidores que compõem a Justiça Eleitoral, dos desembargadores, juízes, de todos nós, e reconhecer o trabalho que foi prestado por aqueles que realmente merecem esse reconhecimento. Então, o Ministério Público fica muito... Estamos muito atentos a todas essas ocasiões em que devemos dar esse reconhecimento, como é a ocasião agora. Lamento não poder desenvolver um pouco mais, mas são essas as considerações. Obrigada. Parabéns. Já nos aproximando do fim desta cerimônia, convidamos a todos para acompanhar a execução da Canção do Amapá. Eia, povo destemido, deste rincão brasileiro, seja sempre o teu grito partido
de leal coração altaneiro. Salve rico torrão do Amapá, solo fértil de imenso tesouro. Os teus filhos alegres confiam num futuro repleto de louros. Se o momento chegar algum dia de morrer pelo nosso Brasil, hão de ver deste povo a porfia pelejar neste céu cor de anil. Se o momento chegar algum dia de morrer pelo nosso Brasil, hão de ver deste povo a porfia pelejar neste céu cor de anil. Eia povo, herói varonil, descendente da raça guerreira, ergue forte, leal sobranceira a grandeza do nosso Brasil. Salve rico torrão do Amapá, solo fértil de imenso tesouro. Os teus filhos alegres confiam num futuro repleto de louros. Se o momento chegar algum dia de morrer pelo nosso Brasil, hão de ver deste povo a porfia pelejar neste céu cor de anil. Se o momento chegar algum dia de morrer pelo nosso Brasil, hão de ver deste povo a porfia pelejar neste céu cor de anil. Neste momento, para fazer uso da palavra e, em seguida, o encerramento, o excelentíssimo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, desembargador Carmo Antônio de Souza. Eu lamento que o Valentim não possa estar aqui, viu, doutor Rui, porque eu penso que ele seria a pessoa que faria o cumprimento mais adequado. Mas o que eu quero dizer é que a postura que o senhor teve perante o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá nunca será esquecida por nós. Eu sempre digo que os grandes tribunais não precisam fazer esforço para serem ouvidos. O Tribunal de Justiça de São Paulo, de Minas Gerais, os grandes tribunais regionais eleitorais já têm a posição deles garantida, mas os nossos, os pequenos, evidentemente, não são todas as pessoas que olham para nós como o senhor olhou. Então, eu quero dizer que é por pessoas como o senhor, que não distingue entre os grandes e os pequenos, é que a Justiça Eleitoral tem feito esse papel de atendimento à população. Então, aqui eu quero, na condição de presidente em exercício, eu quero aqui, o desembargador Lages estaria aqui com o senhor também, mas ele pediu para que eu pudesse manifestar, e tudo aquilo que foi feito em benefício da Justiça Eleitoral, nos diversas ocupações que o senhor teve perante a Justiça Eleitoral. Então, essa simples homenagem é simplesmente o reconhecimento de tudo que o senhor representou para a Justiça Eleitoral amapaense. Então, eu espero que o senhor tenha sido recebido de forma adequada. Eu lamento não ter estado aqui, porque nós estamos na fase de diplomação dos eleitos. Para eu ter uma ideia, no final da semana passada eu estava em em Laranjal do Jari, que é o extremo sul, e hoje eu saí de Oiapoque para estar aqui pessoalmente para homenageá-lo. Saí de Oiapoque, acordamos às 5 horas da manhã para a gente poder estar aqui hoje
não só para homenageá-lo, e eu espero que, coincidentemente, hoje nós estamos nos despedindo dos nossos servidores e comemorando o sucesso das nossas eleições. Então, o senhor é nosso convidado especial. Eu quero estender o convite a todos os colegas, tá bom? Então, eu vi que prepararam uma sala de forma muito especial. Então, parabéns a todos aqueles que se envolveram na preparação dessa nossa despedida. E eu quero aqui aproveitar, o nosso encerramento será amanhã, mas hoje é uma sessão administrativa. Eu quero aqui parabenizar todos, primeiro, os membros da Corte, os nossos juízes e juízas, a nossa procuradora que faz a diferença, tá? Então, parabéns, assim, a sua forma de atuar nos deixa muito tranquilos, porque sabemos que o Ministério Público, como titular das ações e também como fiscal da lei, aqui muito bem representado pela doutora Sara, e aí eu estendendo a todos os servidores, né, que fazem possível a realização dessas nossas sessões. Então, a Procuradoria, os nossos juízes, as nossas juízas, membros da Corte, os nossos juízes e juízas eleitorais, os nossos servidores e servidoras, nossos colaboradores e colaboradoras. Então, parabenizar vocês pela postura que vocês tiveram nessas eleições, é o sacrifício de cada um que eu tenho certeza que fez com que essas eleições acontecessem de forma tão tranquila, né, doutor Rui? A gente estava preocupado com a desinformação e com muitas outras, porque as últimas eleições foram muito polarizadas e, graças a Deus, elas aconteceram da melhor forma possível. Isso graças a quem? A todos os colaboradores e colaboradoras da Justiça Eleitoral. Então, fica aqui o agradecimento especial da gestão do Tribunal Regional Eleitoral pelo trabalho, pelo sacrifício e por tudo que vocês fizeram durante esses 2 anos em que nós nos preparamos para realizar as eleições. Eu sempre digo que para a população é só o dia da eleição que ela vê, mas nós silenciosamente trabalhamos 24 meses para que isso aconteça de forma que a vontade do eleitor e da eleitora seja respeitada no momento do depósito. Então, com essas considerações e com esses agradecimentos, eu declaro encerrada esta sessão.